Olá, olá, bom dia, tudo bem? 11 horas e 49 minutos. Estamos na manhã deste sábado maravilhoso, dia 10 de abril de 2021. E como temos essa rotina, como temos esse compromisso de estar trazendo uma palavra logo pela manhã e hoje mais cedo nós tivemos essa palavra, né, sendo inspirado pelo fato de estarmos no sábado, e o sábado ele tem um significado especial na semana para mim, pelo fato de ser o último dia da semana e pelo fato também de eu guardar, né, o entendimento de ciclos da nossa vida. Estamos fechando basicamente um ciclo que é esta semana que passou, e algo muito importante, uma vez que a nossa live de ontem falando sobre esse momento de renovação da mente, esse momento de estarmos experimentando novidade de vida, que é ordenado de Deus para nós a cada novo dia, e existem alguns aspectos que temos que atender. Gleide está aí presente, a graça e a paz, Gleide, Deus abençoe. Algo muito sério que temos que guardar, que faz parte do processo da renovação da mente. Nós temos aí 7 tópicos para abordar, para logo depois irmos mais fundo, né, nesse conhecimento, né, nesse ensino, sendo que inicialmente ele é um momento para despertar você sobre a necessidade que você tem de viver uma vida de rompimentos. Uma vida em que você precisa estar a todo tempo, né, a cada novo dia, examinando, né, o desenvolvimento, o desdobramento da sua vida, examinando se de fato as atitudes que você toma, as escolhas que você faz, as decisões que você estabelece, elas estão pautadas pelas circunstâncias, pelas sugestões, pela cultura que te cerca, ou se é resultado da influência direta do Espírito Santo no seu espírito, no seu coração. Porque se assim for, não tenha dúvida, você vai ter bom êxito, você vai estar munido, você vai estar suprida de todos os recursos que você precisa para que de fato a glória do Senhor se manifeste através dos resultados, dos frutos que você há de manifestar. Jesus fala em João capítulo 15, versículo 7, de que nós nós glorificamos a Deus de forma grandiosa quando damos fruto abundante. E precisamos guardar uma noção sobre fruto, não somente como resultado. Podemos usar esse sinônimo? Sim, podemos. Mas, como ele está fazendo analogia dele sendo a videira, nós os ramos e Deus o agricultor, aquele que plantou essa videira, aquele que gerou Jesus em nós, que manifestou Jesus a nós, na nossa condição daqueles que frutificam. Se você se perguntar qual é o fruto da laranjeira, se eu te perguntar, você vai dizer que é a laranja. Se eu te perguntar qual é o fruto da macieira, você vai me dizer que é a maçã. Então, o que acontece? Cada fruto ele traz consigo, em potencial, sementes para que ele possa gerar a árvore que manifesta mais frutos. Então, nesse momento em que nós somos os ramos, os galhos, as varas, e em nós é gerado fruto, esse fruto precisa ter o sabor que caracteriza a árvore que o gerou. Então, uma forma simples de compreender, o fruto em nossa vida fala de Cristo em nós. Quando alguém experimenta um relacionamento com você, quando alguém experimenta algum tipo de relação com você, quando alguém está envolvido numa caminhada contigo, essa pessoa deve experimentar Cristo fluindo da tua vida. Se é que eu e você estamos dando o fruto dele em nós. E esse fruto, o Espírito Santo, pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, ele descreve que ele tem 9 facetas. E essas facetas, elas são desenvolvidas. Nós exercitamos. Muita gente pede a Deus que dê, Senhor, não sei quem já ouviu isso, quem já passou por isso, diz assim, olha, eu gostaria que Deus me desse paciência. Ele já te deu. Agora, o que Ele está providenciando para que você desenvolva a paciência são circunstâncias, são situações, são pessoas às quais você vai exercitar a paciência. E assim como os frutos, ou melhor, as demais características do fruto que está presente na sua vida, pela intervenção do Espírito Santo, que em nós é um selo que nos garante, testifica ao nosso interior que pertencemos a Deus, que Jesus está voltando para nos buscar e, consequentemente, Ele está nos ensinando tudo o que Cristo ensinou, nos guiando em toda a verdade, para que assim possamos, de fato, desfrutar de uma vida que a novidade é uma ordenança, é uma realidade.
Se há algo que está presente na vida de todo e qualquer ser humano, esse algo é a mudança. Diariamente, eu e você, do ponto de vista até orgânico, do ponto de vista da constituição celular, estamos mudando. Não somos mais os mesmos do ponto de vista orgânico. Hoje, as suas células não são mais as mesmas. Então, se deste ponto de vista fundamental, que essa questão celular orgânica não somos mais os mesmos, quanto mais dizer em relação à nossa mente. Quanto mais dizer em relação ao fato de avançarmos para, de fato, desfrutarmos do mais que Deus tem para nós. Agora, é claro, quando falamos disso, não isentamos de forma alguma aspectos que estão presentes na realidade do fruto. Porque se o fruto revela Cristo em nós irá manifestar o seu caráter. O caráter de Jesus, ele mesmo descreveu, sendo ele manso e humilde. Outra realidade que cercou a vida de Jesus foi o fato de ele ser obediente, e obediente até a morte e morte de cruz. Outra questão muito séria sobre Jesus é que ele era simples. Então, isso tem que estar marcando a nossa vida, porque o apóstolo Paulo diz que não era mais ele que estava vivendo, Gálatas 2:20, mas Cristo vivia nele. Ele também descreve isso de maneira mais, eu penso até, mais profunda ao falar aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 2, primeira carta, capítulo 6, versículo 17. Aquele que se une ao Senhor se torna uma só vida, uma só pessoa, um só espírito com ele. Ou seja, na medida em que a sua mente se renova, e a renovação da sua mente é sua responsabilidade, porque também é sua responsabilidade. Guardar a palavra no seu coração é minha responsabilidade. Tendo guardado a palavra do meu coração, praticar essa palavra. Nós só crescemos em fé, somos verdadeiramente abençoados, bem-sucedidos no que quer que façamos, se, como advertiu o apóstolo Tiago, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 22, se não somos somente ouvintes da Escritura, enganando-nos a nós mesmos. E é esse ponto que nós queremos tratar já lá no final deste tempo em que estamos trazendo ensino sobre a necessidade de romper, sobre a questão da renovação da mente. Quantos de nós, quantas pessoas você conhece, vivem de estar reproduzindo nominalmente, verbalmente o que está escrito, mas na vida dela não se evidencia a prática da palavra. No momento em que você e eu decidimos praticar a palavra, decisão é uma palavra que ela traz consigo, na sua constituição, no seu radical, a palavra cisão. A palavra cisão significa corte. A palavra cisão significa separação. Quando alguém toma uma decisão em relação aos ensinos que o Espírito Santo ministra, essa pessoa sempre estará perdendo alguma coisa em prol de outras que ela vai ganhar, em prol de outras que ela vai receber. Nós costumamos dizer que no reino de Deus é uma premissa básica, que para ganhar você precisa aprender a perder, você precisa aprender a deixar, você precisa aprender a abandonar. Por isso, hoje eu decidi fazer essa live, esse momento bem rapidinho, até porque não temos muitas pessoas aqui, porque não foi divulgado. Teremos uma outra pela tarde e uma outra à noite, que vem no horário normal, que é das 23h59. Mas vamos confirmar tudo, tanto aqui pelo Facebook, como que também lá no WhatsApp, e também vamos fazer uma chamada no Instagram para que as pessoas possam então estar cientes. Mas algo muito sério nessa caminhada, vamos aqui fazer essa recapitulação da nossa semana. Deixa eu ver o tempo que eu tenho aqui, porque tem que ser rapidinho, estamos a 8 minutos e 40. Deixa eu falar algo para você muito sério acerca deste aprendizado na caminhada no reino. Primeira coisa que eu e você precisamos entender é que a nossa vida ela foi concebida para um propósito. Amém? Concebida para um propósito, ou seja, ela tem um fim a atender. Algo foi proposto. O propósito representa aquilo que foi proposto. E esse propósito ele é genérico e específico. De forma genérica, nós nascemos para manifestarmos a glória de Deus. Isso é fato. Ao sermos imagem e semelhança, o momento em que o homem decide desobedecer a Deus, o homem que era alma vivente se torna agora um espírito caído, ou seja, alguém afastado do relacionamento vivo, consciente com Deus, e passa agora a ter uma alma que está à mercê das circunstâncias terrenas, à mercê de toda a orquestração da malignidade que está neste mundo. Por conta disso, o mundo trabalha a necessidade de desenvolver em nós, de nos estimular em relação às concupiscências. Pastor, o que é isso? Desejos desgovernados, ou melhor, o que isso representa? Desejos desgovernados. Na verdade, passamos a ter uma vida que ela, muitas vezes, é movida por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós sentimos
apelos naturais, por que não dizer carnais. E isso então nos coloca à mercê de uma escravidão, nos coloca debaixo de um jugo muito pesado. O apóstolo Paulo fala aos Efésios que nós caminhávamos na vaidade dos nossos pensamentos, manifestando toda a malignidade que havia em nosso coração. Mas mesmo nesse tempo, Deus já havia nos amado e enviado Cristo antes da fundação do mundo, porque Ele também, de forma presciente, já havia nos separado para sermos filhos que seriam adotados, resgatados, redimidos e remidos em Cristo Jesus. Eu não sei se você pode dizer glória a Deus, se você pode falar aleluia, mas esta é a realidade espiritual que está estabelecida desde a eternidade. Porque o que estamos vendo aqui é o intervalo da eternidade. Tempo é algo que tem início, meio e fim. Eternidade, não temos nem como explicar, mas Deus, por Salomão, escreve lá em Eclesiastes capítulo 3, salvo engano, que ele colocou no coração do homem um anseio, um desejo pela eternidade. Nós ansiamos viver para sempre. Por isso que quando a morte vem, trazendo um intervalo, uma finalização deste tempo, para então nos devolver para a eternidade, a esse senso de frustração, de perda, porque de fato fomos concebidos para sermos eternos. Então, nesse momento em que a gente passa a discernir essas questões, algo muito sério, que vai dar um norte para que a sua vida experimente novidade a cada dia, para que você entenda que rompimento não é uma opção, rompimento é uma necessidade que temos para a vida de fé, porque no momento em que Deus concebe o propósito da nossa vida para a glória dele, dependemos agora desta condição, no momento em que caímos da graça de Deus, no momento em que nos afastamos dele pelo pecado e que ele providenciou o resgate em Cristo e determinou que aquele que seria então alinhado no relacionamento com Deus, que receberia o nome de justo, porque receberia a justificação, ou seja, uma justiça lhe seria imputada para que então ele pudesse retornar a uma relação com Deus, essa pessoa depende da fé. Amém? Eu não sei quem está aqui, são poucas pessoas, eu costumo interagir falando para as pessoas, olha, participa com a gente, diga assim, olha, eu dependo da fé. Amém? O justo viverá da fé. A fé para nós não é algo importante tão somente, fundamental até, eu poderia usar essa expressão, ou sinonimicamente eu poderia falar essencial. Eu prefiro utilizar, não é doutrina, mas é uma escolha particular, eu prefiro utilizar uma palavra que me traga uma conscientização impactante, séria e profunda. Então, para mim, a fé é vital. Sem fé não há como agradar a Deus, sem fé não há como ter um relacionamento vivo com Deus. O que acaba acontecendo é que a religiosidade ela entra, e se eu puder caracterizar para você religiosidade em poucas palavras, eu diria para você que a religiosidade é um discurso vazio. É alguém que tem na ponta da língua as escrituras, mas quando se busca uma avaliação, uma examinação na prática de vida, não se percebe o fruto, o resultado que Deus garante que se você não aparta da tua boca o livro da lei, se você medita nele de dia e de noite e cumpre tudo que nele está escrito, a consequência disso é você ser bem-sucedida. A consequência disso é você ter bom êxito. A consequência disso é você prosperar em todos os teus caminhos. E ele não fala isso somente numa citação. Ele fala isso a Josué no capítulo 1, versículos 8 e 9. Isso é dito lá no primeiro capítulo do livro de Salmos. E Jesus declara que nós erramos, nós perecemos, nós falhamos, porque não conhecemos nem as Escrituras, muito pouco o poder de Deus, que sustenta a nossa fé. Porque Paulo diz, eu não vim para vocês com palavras persuasivas, palavras de sabedoria humana, para que vocês, ao invés de tentarem apoiar a sua fé, a sua capacidade de crer, o seu relacionamento com Deus, ao invés de você tentar apoiá-lo num discurso, como dizem algumas traduções, para esse versículo, que é o versículo 5 do capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, Paulo fala que a nossa fé tem que estar apoiada, sustentada pelo poder de Deus. O que isso quer dizer de forma simples? Temos que viver experiências diárias de rompimento da condição em que estamos para avançarmos para onde Deus quer que estejamos. Uma coisa é como você está, outra coisa é quem você é. O como você está é uma escolha. O quem você é uma determinação eterna que a cada dia vai recebendo renovo, porque isso vai demonstrando a sua vereda. A vereda do justo é semelhante
ao sol, que tem a sua luz se intensificando a cada momento, a cada etapa do dia. Ou seja, até ser dia perfeito, até estarmos de fato concluindo a nossa carreira, depois de combatermos o bom combate, guardando a fé, até esse dia chegar, o Senhor espera que estejamos melhores a cada dia. Há uma passagem que Paulo diz, que o Senhor diz assim: de vocês eu espero coisas melhores. Você e eu precisamos melhorar. Hoje, no dia chamado hoje, um dia inédito, dia 10 de abril de 2021, nunca aconteceu. Na minha vida, por ter 43 anos, essa data já passou 43 vezes. Mas se eu parar para buscar na memória o que for possível de alcançar a respeito desses dias com a data 10 que passaram na minha vida, elas nunca foram iguais. Sempre aconteceu algo diferente. E o detalhe é, essas coisas que estão mudando, estão fazendo com que você melhore ou com que você retroceda? Está fazendo com que você cresça ou com que você de fato tenha um regresso na sua vida de fé? Porque o Senhor ele deixa isso até como que uma consequência. Nós temos ali Abacuque 2,4, a declaração: o justo viverá pela fé. Ponto. Vida. A vida nossa é pela fé. Como é que eu entendo isso? A minha vida ela é resultado de manifestar, de estar manifestando o que Deus fala. Amém? A fé vem por ouvir. Romanos 10,17. E ouvir a mensagem de Deus que vem por intermédio de Cristo, que está dentro de nós e que pelo Espírito é vivificado para então estar testificando tudo o que Ele havia ensinado. Então, nesse momento, o que nós temos por sugestões da cultura que nos cerca é de que nós devemos intelectualizar, racionalizar a nossa vida, ou seja, comparando as coisas espirituais com as coisas naturais e percebendo que por imediatismo as coisas naturais são alcançadas mais rápido e muitas vezes sem muito trabalho. As coisas espirituais requer tempo. Tempo para Deus é tratamento. Eu preciso falar dele nesse processo de renovação da mente. Tempo é tratamento. Tempo é um aspecto que na nossa vida é extremamente limitado. A gente não tem como comprar mais tempo. O tempo que passa você não recupera mais. O que você aprende com o tempo que você pode, na verdade, ter do tempo que passou é o aprendizado, para que você possa administrar melhor o tempo que você ainda tem. E isso fala de maneira muito especial sobre a questão da conscientização do porquê viver rompimentos, para que a novidade testifique que você está alinhado com Deus em fé. A sua vida está manifestando o que Deus fala. O Senhor fala: eu faço nova todas as coisas. Ele diz lá em Apocalipse. Ele também fala pelo profeta Isaías que fará algo novo, que deixará as pessoas aturdidas, até incrédulas do que ele vai fazer. E por meio do que Deus faz isso? Através da sua vida e da minha vida, conectados a Ele, como foi na vida de Jesus. Quando Jesus veio, o povo se espantava com Ele, porque ouvia da parte dele o mesmo discurso, a mesma mensagem que era ouvida da parte dos escribas e fariseus. Mas havia algo em Jesus que eles testificavam acerca do resultado que era produzido através do que ele dizia. Ele dizia que o ensino de Jesus era um ensino novo, porque tinha autoridade. E autoridade, irmãos, fala de resultado. Autoridade fala daquilo que a religião não pode fazer. Somente o Espírito de Deus faz em nós. E Deus está trazendo sobre a terra neste tempo tão especial, um tempo tão sério de calamidade, de mortandade, um tempo tão sério de alinhamento e ajustamento. Ele está trazendo para o povo um despertamento para o renovo no relacionamento com Ele. Por quê? Lembra de que estamos falando de propósito? O propósito final da nossa vida é o próprio Deus. Nascemos nele e retornaremos para ele. Não é por acaso que o apóstolo Paulo diz que é porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, no momento em que eu começo a discernir isso, a minha vida começa a ter um alinhamento claro e direto. Graça e paz, irmão Marcelo, forte abraço, meu lindo. Um alinhamento claro e direto quando eu discerno, quando eu entendo disso, dessa relação com Deus, eu estou voltando para Ele. Deus está me aguardando. Há um encontro com Cristo para, por meio de Cristo, estar com Deus eternamente. E nesse momento em que aqui eu estou passando, nessa trajetória, nessa peregrinação,
Existe um treinamento, vamos colocar essa metáfora, essa ilustração, como disse o apóstolo Paulo, em que eu tenho uma carreira para correr. Eu não posso dar soco no vento. Eu não posso correr como alguém que não está interessado na coroa. Há uma coroa que me aguarda, ou não, se eu não me interessar por essa carreira. Eu não estou competindo com você e com nenhum dos meus semelhantes nessa carreira. Lembra que quando o pecado entrou, o homem era alma vivente. O homem, ele não estava dividido. Só que quando o pecado entra, divide o homem em alma e espírito. E agora há um combate, não da alma com o espírito. No momento que a alma e o espírito se dividem, a natureza adâmica ela permanece, que é a condição carnal que está sobre nós. Então, se você parar para perceber, há uma grande luta para que você de fato se incline, mantenha-se inclinado para o Espírito. E se você não renova a sua mente, a tendência é que você caia no engodo e no engano de pensar estar fazendo algo, mas sem um resultado efetivo, você não está vivendo aquilo que Deus está esperando de você. O profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 8 do seu livro, ele diz que existe um povo que sonha que está comendo, mas quando acorda está com fome. Sonha que está bebendo, mas quando acorda está com sede. Certo pregador, Charles Haddon Spurgeon, ele deixou uma frase que me impacta muito. Ele fala que há um trabalho muito sério para os pastores, os ministros da palavra. E que trabalho sério e difícil é esse? É manter o cristão acordado no mundo encantado. O mundo que nos cerca é cheio de encantamentos para tirar de você o foco de Cristo, tirar de você a percepção de que a eternidade se aproxima para todos nós e que o tempo ele não está nas suas mãos. Você não sabe a hora da partida, você não sabe o dia em que Deus vai reivindicar que a sua alma volte. Então, no dia que lhe é dado, você precisa fazer o melhor que está ao seu alcance em relação ao que te aguarda. Porque Deus tem expectativas com o que você tem para entregar, com o que eu tenho para entregar. E aqui a irmã Iraújo está dizendo que eu estou em falta, não só a senhora, eu também, muitos de nós. Por isso que eu estou aqui. O Senhor tem falado da necessidade de rompimentos, de bloqueios que temos. Falamos que cremos, mas na hora de praticar o que cremos, não praticamos. Não percebemos muitas vezes que o medo, muitas vezes que o temor da reprovação alheia acaba nos impedindo de manifestar uma fé que é limpa, que é pura e que fala da integridade que temos, de não depender de quem quer que seja, senão do Espírito Santo que nos foi dado para nos ensinar todas as coisas. Então, aqui agora, porque minha esposa fala, eu estou ouvindo ela falar agora aqui no meu subconsciente, meu Deus, como a Luciana está presente na minha vida. O conteúdo ele é vasto. É muita coisa para falar e digo para você, muita coisa de resultado. É um conteúdo que se você parar para tentar, ele vai te questionar, o Espírito Santo vai te pegar aí na curva de coisas na sua vida que estão ocultas, escondidas, e enquanto houver coisas ocultas e escondidas, enquanto houver lixo debaixo do tapete, enquanto não houver tratamento do seu secreto e do seu oculto, você não prospera. E não estou falando de finanças, ela também está inclusa. Você não desdobra, você não cresce, você não manifesta a glória. Por quê? Porque o Evangelho é exemplo. Não há como você ter uma vida nos bastidores, corrupta, dupla, enganosa, suja, impura e querer manifestar a luz à vista das pessoas. Não há como. Tem que tratar. E isso se chama rompimento. Romper com as questões que ficam aí questionando você, de que você tem que guardar reservas, tem que fingir, tem que mentir, tem que esconder, tem que fugir. Fugir de quem? Fugir para onde? Para onde é que você pode ir que Deus não te alcance? O que é que na tua vida que Deus não sabe? O detalhe que Ele está esperando que você venha confessar antes do fim, porque no dia em que você tiver que se encontrar com Cristo no trono para dar conta, será tarde demais. Ali é acerto de contas. Se você confessa antes, abandona e deixa, você volta a prosperar. Isso é o que a palavra diz. E prosperar é se preparar para receber o grande tesouro, porque aqui ainda é pouco. A palavra diz que se formos fiéis no pouco, o Senhor nos acrescentará sobre o muito. E temos que ter expectativas disso, porque é o que Ele fala que vai ser dito naquele grande encontro. Servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre o meu muito. Entra no gozo, na alegria do teu Senhor. Mas quantos de nós
guardam essas coisas. E por que não está guardando? Porque não tem rompido, porque a vida não tem se renovado, porque a vida tem, na verdade, sido uma sequência de dias monótonos, sem sentido, sem propósito, à mercê da religiosidade, do estar numa congregação, ouvir um culto, sair dali e não intervir na vida de ninguém, não impactar na vida de ninguém, não acrescentar na vida de ninguém, não edificar na vida de ninguém, e, consequentemente, ter uma vida para o próprio ventre. Ter uma vida para si mesmo, para si próprio, quando que, na verdade, você está aqui para servir. Você só cresce servindo. Cristo deu o exemplo ali na última ceia. Ele colocou ali, né, uma toalha na cintura, pegou a bacia, então começou a lavar os pés dos discípulos, falando assim: olha, eu sou mestre e Senhor, e vocês dizem isso muito bem. Então agora eu estou dando um exemplo para vocês, porque eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Esta é a via de crescimento. Essa é a escadaria que te leva a mim e a você para o lugar que Deus espera que estejamos. Mas isso, para acontecer, você tem que romper. Então agora, porque de fato alcançamos um tempo aí vasto, dentro daquilo que havia sido programado, 25 minutos. Eu tenho ainda mais um tempo para falar para vocês. Fiquem atentos aqui, né, à nossa rede social. Voltaremos em breve para falarmos um pouco mais sobre essa questão da examinação. Ela tem 3 tópicos para ser atendido. Não tem como você tão somente falar de examinação, só dizendo examine-se. Não. Temos que nos examinar tendo aspectos claros que a Escritura aponta como prioridade e seriedade. E deixa eu te falar uma coisa, um aspecto muito sério que você precisa atentar, e eu também. E é por isso que a gente está nessa correria, nessa luta que não tem necessidade. Você vai ver que se de fato você atentar para isso e caminharmos juntos ao longo desse processo, a sua vida vai mudar, mas vai mudar radicalmente. Há um fator na sua vida e na minha que tem que estar nas mãos de Deus, para que de fato possamos desfrutar de uma vida abundante. E esse fator é o tempo. Se você não tiver tempo para Deus, o seu tempo vai ser ditado pelas circunstâncias. E você vai estar angustiado, você vai estar apreensiva, você vai estar depressivo, você vai estar entristecida, você vai estar ansioso, você vai estar ansiosa, você vai ter medo do futuro. Por quê? Porque o seu tempo não está sendo regido por prioridade. A prioridade da tua vida é Deus. Quando Deus se torna uma prioridade, a sequência dela é o reino. Quando o reino se torna a sequência, você começa a ser acrescentado, você não corre atrás das coisas, elas vêm até você. De fato, há um esforço para o reino ser implantado, para você estar no reino. Disse, e aqui eu termino a minha fala, disse Jesus, que João Batista já vinha dizendo isso, está em Mateus 11:12, que para tomar posse do reino tem que haver esforço. Algumas traduções dizem que muitos imprimiram violência para se apoderar do reino. E essa violência, esse esforço, é contra nós mesmos, quanto à realidade carnal, a inclinação para as coisas desta terra, deste mundo, deste tempo presente, que o apóstolo Paulo diz: não aceitem, porque vocês só poderão ser renovados se vocês não aceitarem. Se vocês não aceitarem, vocês serão renovados, e essa renovação transformará vocês. Amém? É muita coisa, mas guarda isso, o reino e o tempo, muito sério. Se você não tem tempo para Deus, você está perdendo tempo. Quando você dá tempo para Deus, a palavra diz: dá e dar-se-vos-á, você recebe tempo de qualidade. O que é um tempo de qualidade? É um tempo em que a sua mente sabe o que é que você tem que guardar, o que é que você tem que abrir mão. Quando você se relaciona com Deus, tem um objetivo nele, você sabe o que é que você guarda, o que é que você abre mão. O que é que você atenta, o que é que você esquece. O que é que você de fato precisa fazer, o que é que você tem que deixar de fazer. Porque muitos de nós, como eu agora estou gastando tempo aqui, a irmã Luciana está ali me olhando, 28 minutos vai fazer 30. Muitos de nós entram na rodinha do hamster. Não sei quantos de vocês já estiveram, mas eu já estive. O que é a rodinha do hamster? Você corre. Quando você olha para a sua vida, você não fez muita coisa, ou quase nada. O que é isso? É você muitas vezes estar fazendo o que você não tem que fazer, se iludindo de que está fazendo alguma coisa, mas o que você tem que fazer de fato, você não está fazendo. Se essa mensagem fez sentido para você, por favor, compartilha. Se fez sentido para você, comente aqui, interaja comigo. De qualquer sorte, eu agradeço a sua participação, a sua presença. E você que vai assistir aí no YouTube, Fernando S. Neto, por favor, interaja com esse conteúdo. Compartilhe, que a irmã Luciana está lá assim, a minha diretora, me permite agora tirar a atenção da câmera para olhar para ela. Fale.
Se inscreva no canal. Tá ela aqui falando, tá quase levantando uma plaquinha, ó, inscreva-se no canal. Vamos ter aqui agora o momento de youtuber. Aqui, inspiração de youtuber. Gente, se você gostou do nosso conteúdo, por favor, faça-nos a gentileza, nos ajude. Primeiro, você tem que dar um like, tá? Dá um like lá, que você gostou do conteúdo. Segundo, para você saber das novas notificações e mais conteúdos, clica no sininho. Não só clica uma vez, clica lá, para que ele fique envolvido com aspas, para que você seja informado. Terceiro, compartilha. Quarto, se inscreve e divulga. Amém. Primeiro, se inscreve. Ela vai fazer a plaquinha que ela está falando lá, eu estou reproduzindo aqui. Mas Deus abençoe a sua vida, viu? Eu louvo a Deus, amém? Eu louvo a Deus pela sua atenção aqui. Eu louvo a Deus. Quero agradecer aqui as pessoas que eu fiquei sabendo agora recentemente, que se inscreveram recentemente. Deixa eu dar aqui mandar um grande alô, um grande abraço, né? Cristiano, Betel, né? Moacir, Verônica, né? A irmã Edneide, que está aí numa campanha, vamos se inscrever, né? Larissa Laiane, que recentemente também se inscreveu, tem aí divulgado o canal. Você que tem dado essa força, por favor, nos ajude. Se você de fato vê que o conteúdo está edificando, ele é relevante, ajude-nos a divulgar este conteúdo. Um forte abraço, que Deus abençoe, a graça e a paz. No período da tarde, fica atento aí, que nós vamos colocar aqui já um horário para que você se programe, para que a gente possa retornar para dar sequência a esse conteúdo. Deus abençoe. Tchau, tchau.